Aqui vim discutir um pouco com vocês sobre como criar uma carteira de investimentos para o longo prazo, a fim de você aposentar ou adquirir uma liberdade financeira, seja qual seja seu objetivo. Por exemplo, tem alguns que têm o objetivo de conquistar uma casa, fazer o sonho dos pais, ou mesmo conquistar um carro, seja o que for, você consegue graças aos investimentos. E como que a gente consegue montar do zero essa carteira? Desculpa pelo band-aid aqui, porque eu acabei me machucando cozinhando, nossa, sempre me machuco. Então vocês vão ficar vendo eu com um band-aid. Então não se distraia durante o ensinamento que eu vou passar por aqui. Enfim, aí passando para como a gente construir uma carteira de investimento, certo? Primeira coisa, o que deve conter nela? Você precisa selecionar bem as classes de ativos que você está colocando. O que seria essas classes de ativo, Guilherme? Basicamente é o que você vai inserir na carteira. Se vão ser ações, fundos imobiliários, ações no exterior, criptomoedas, seja o que for, você tem que ter certinho qual regra você vai estabelecer e qual a porcentagem de cada tipo de ativo que você vai colocar na sua carteira. Vamos supor uma pessoa mais conservadora. Então, ela não vai querer que varie muito o patrimônio dela. Vamos dizer que ela coloque R$ 1.000 em investimentos. Ela não vai querer que de uma hora para outra desça para R$ 500, entendeu? Ela vai querer que sempre suba ou se cair, cai até 950, por exemplo. Então, de R$ 1.000 foi para 950 durante um período, né? Depois acaba se valorizando no longo prazo. Porém, ela consegue aguentar e tolerar aquele risco de perder R$ 50, de perder R$ 100, dos 1.000 que ela investiu. Da mesma forma, na mesma proporção, para quem investe 10 mil, perder quanto? R$ 500. Para quem investe 100 mil, perder R$ 5.000. É bastante isso, Guilherme? Então, depende do que você acredita ser bastante. Porque para uma pessoa que tem 100 mil investido e tem um apetite maior a risco, 5 mil não é tanta coisa de queda, entende? Agora, para aquela pessoa conservadora, R$ 5.000 e 100 mil é bastante coisa. Por isso mesmo que você tem que entender muito bem seu perfil. Entendido bem seu perfil, você acha que você tolera mais risco ou menos risco? Isso daí também depende muito do quanto ensinamento você tem de educação financeira, de investimentos. Se você não entende muito de investimentos, é difícil você ter um apetite maior a risco, né? Porque você não vai ter total domínio daquilo que você está fazendo. Então, acaba tendendo a ter maior risco de qualquer forma, mesmo sendo conservador, por conta da sua falta de conhecimento. Então, se você está começando no mercado financeiro, investir, que eu estou dizendo, né, não trabalhar no mercado financeiro, mas investir, é melhor você começar com o modo conservador. E depois, conforme passa o tempo, porque o investimento não é uma corrida de 100 metros, é sim uma maratona, e no decorrer você acaba mudando o seu perfil de investidor e evoluindo para um perfil mais arrojado, mais moderado, como você quiser. Então, pensando num perfil conservador, o que seria esse perfil? Maior porcentagem em ativos que têm menos volatilidade, que têm menos variabilidade. Então, o que acontece? A gente vai escolher renda fixa, a gente vai escolher fundos imobiliários, a gente vai escolher ouro. Esses são os tipos de ativo uma carteira conservadora. Ah, que tipo de renda fixa, Guilherme? Renda fixas mais de curto prazo, não de tão longo prazo, porque senão sofrem o fenômeno de marcação ao mercado, aquela variação, né, de quando o juro sobe, a Selic sobe, o que acontece? O preço cai. Então tem como você perder dinheiro também em renda fixa. Embora seja renda fixa, ela não é tão fixa assim. E vocês, no decorrer como investidores, verão isso daí. Porque se você coloca numa renda fixa de 6 anos, beleza, você vai receber aquele dinheiro no final de 6 anos, porém no interim dos 6 anos, pode variar esse dinheiro que você tem lá. E se você tirar no interim, pode ser que você perca se a taxa acabar subindo, né? Nesse período aí que você investiu. Se a taxa acabar caindo, pode ser que você receba mais do que você receberia no final do período de 6 anos. Então tem essa vantagem na marcação ao mercado, é bom se atentar. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes minuciosos aqui, porém, renda fixa seria esse lado. Você pode escolher títulos de maior prazo e de menor prazo. Preferencialmente de menor prazo são melhores para quem é conservador. Agora, que tipo de título a gente pode escolher? Título privado ou título público? O privado seria o quê? Aqueles emitidos por empresas, por bancos. Então é uma forma deles conseguirem o dinheiro do povo e eles pagam as pessoas por esse empréstimo. O que quer dizer? Ah, você emprestou R$ 100 para o banco vai te pagar 100 mais alguma coisa. Essa taxinha normalmente é bem parecida com a taxa Selic, um pouco mais do que a Selic, né? Porque você emprestar para o governo, que seria um tipo de renda fixa pública, de títulos públicos, você tem muito mais segurança, porque ele detém a máquina da moeda, então é muito mais fácil ele conseguir te pagar do que um banco
banco que vai ter que lucrar, vai ter que ter todo um operacional para ele conseguir ter aquele dinheiro a fim de pagar pelo empréstimo que você realizou com ele. Assim como com outras empresas, né? Que a gente pode ver também por debêntures e outros tipos de investimento aí que a gente encontra. Então não é só a instituição financeira que você consegue emprestar dinheiro. Você consegue emprestar dinheiro para empresas também. E elas vão pagar o valor que você emprestou mais um pouquinho. E isso daí depende sempre muito da Selic. Quanto maior risco você tiver, ou seja, a Selic vai ser a menor, né? Porque você está emprestando para o governo, e daí você emprestando para as empresas, emprestando para uma instituição financeira, que acaba rodando bastante dinheiro lá, vai ter um risco maior que o governo, porém não tanto quanto outras empresas, umas empresas menores ou empresas que operam não no âmbito financeiro, em outros tipos de negócios. O que acontece? Acaba tendo maior risco do que instituições financeiras, então a taxa de juros vai ser maior. Quanto maior o risco da renda fixa, mais você vai conseguir receber de retorno. Então, reflita sobre isso. Que tipo de risco você quer tomar também em renda fixa? Uma pessoa extremamente conservadora, só títulos públicos está ok. Quais títulos públicos, Guilherme? Tem o IPCA, que é de acordo com a inflação, então se a inflação aumenta, seu retorno também aumenta, porém é a inflação mais um pouquinho, pode ser inflação mais 5%, inflação mais 6%, agora em 2024 está em torno de inflação mais 5, 6%, o que é um ótimo patamar. Se a gente olha historicamente, essa porcentagem de IPCA mais um pouquinho, mais 6%, dificilmente se alcança, viu? Então, é bom a gente investir nesses momentos, na minha visão, nada que é recomendação de investimento. Porém, para a pessoa conservadora, IPCA mais alguma coisa poderia ser uma opção de título público. Agora temos outra, que é o pré-fixado. Pré-fixado como que funciona? Basicamente você investe e você recebe aquela taxa pré-fixada que está lá. Então se está 12%, você vai receber durante o período lá do prazo do título público, se for 5 anos, 12% a cada ano. Assim como o Selic+. O Selic+, é um outro título público que você vai receber a Selic mais uma porcentagem durante o período de tempo, assim como o pré-fixado. A diferença é que agora varia de acordo com a Selic. Então tem esse Tesouro Selic aí, que segue a Selic+, que eu falei. Então, tem esses títulos pré-fixado, que é uma taxa fixa durante um período. Tem Selic+, que é o Tesouro Selic, que é Selic mais um querequezinho, então se aumenta a Selic você vai receber mais, porém sofre menos marcação em mercado, né? Aquele negócio de quando a taxa sobe, cai o preço do seu título. Por quê? Porque a taxa não vai variar tanto assim, a Selic mais 0,0 alguma coisa, então não muda tanto assim, entendeu? Para você ficar imune à marcação em mercado, Tesouro Selic é a melhor opção. É o lado mais conservador, porém o que tem menor rentabilidade nos títulos públicos. Aquilo que eu falei para vocês, de risco e retorno. Nada é muito melhor ou muito pior do que outro. Basicamente é o risco e retorno que você está regulando. Você está, às vezes, tomando mais risco para obter maior retorno. Idiotice é você tomar mais risco para obter menos retorno. A ideia aqui é sempre a gente conseguir encontrar melhores investimentos que você consiga maximizar seu retorno com menor risco. E no Tesouro Pré-fixado, por exemplo, ou no Tesouro Selic, esses títulos públicos, o Tesouro Selic é aquele que tem menor risco com menor retorno, e na minha visão, o que tem maior retorno para menor risco seria o IPCA+. Por quê? Você está ficando imune à inflação, você vai receber inflação mais alguma coisa e ao mesmo tempo você recebe uma rentabilidade a mais. Ah, Guilherme, mas não tem risco isso? Óbvio que tem. Qual que é o risco? Se o IPCA subir muito. Então, se a inflação sobe muito, o que acontece? Faz com que você consiga ganhar um pouquinho mais do que a inflação. Então imagine só, o IPCA sobe para 60%. Hoje em dia está IPCA mais 6%. O que você vai receber? Você vai receber 60% mais 6%. Pensa bem, esse 6% não representa tanta coisa perante os 60%. Então, se a inflação está subindo muito, sua rentabilidade é pouco expressiva em relação àquilo que está acontecendo no país, na macroeconomia do país. Por isso mesmo que o IPCA+, para cenários hiperinflacionários, não é tão bom. Acaba compensando mais empresas, né? Porque elas acabam repassando melhor o preço para os seus produtos ou serviços e lucram. E esse lucro é distribuído ou em dividendos ou mesmo com a valorização dos seus ativos. Assim, se você investiu anteriormente ou no período inflacionário, mesmo em hiperinflacionário, você acaba ganhando em bons negócios, né? Se a gente olha a Bolsa da Argentina, mesmo com toda essa hiperinflação que ela passou, se a gente pega nos últimos 10, 15 anos, foi um dos melhores retornos comparado com outros países. Por quê? Por causa exatamente disso. As empresas de lá começaram a repassar os preços em produtos e serviços. E a população tem que utilizar, né? Companhia de gás, companhia de energia, companhia de água, supermercados. Você acha que as pessoas não vão comprar coisas para comer? Não vão utilizar água, não vão utilizar energia, internet? Óbvio que vão.
Por isso mesmo que você tem que ter noção e investir em bons negócios, aqueles que fornecem os melhores serviços e produtos, a fim de você conseguir fazer com que o dinheiro flua para você, seja em forma de valorização dos seus ativos ou em forma de dividendos. Isso daí você já começa a observar certos aspectos, né? Imagina só se o Brasil fica um cenário hiperflacionário. Será que é bom investir em renda fixa? Talvez seja, mas não totalmente. Colocar um pouco em bons negócios pode fazer com que você fique imune a esse valor aí de rentabilidade não tão expressivo, né? Igual eu falei, IPCA mais 6%. Imagina uma inflação de 60% no Brasil, 60% mais 6%, não expressa tanta coisa, né? Enfim, a esse overview que eu tentei dar de forma totalmente resumida aqui para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, desculpe, mas eu tentei passar da forma mais rápida, breve e didática aqui. Esse seria o lado conservador, né? Renda fixa, títulos públicos, majoritariamente o IPCA+, para você se proteger da inflação. Não imaginando um cenário hiperinflacionário, né? Vamos imaginar o Brasil aí que está com uma inflação mais controlada. Não um cenário de Argentina e Venezuela, por exemplo, ou Turquia, né? A lira turca se desvalorizou absurdamente. Então, esses tempos aí que a gente vê. Por isso mesmo que a gente tem que tomar cuidado. Mas, voltando para o Brasil, voltando para a nossa realidade, vendo isso, a gente consegue observar que a gente teria essa renda fixa com títulos públicos e também teríamos uma renda variável. Qual que seria a renda variável para um lado conservador? Poderíamos colocar fundos imobiliários, poderíamos colocar ouro, que também é renda variável, e investiria pelo Brasil ou pelo exterior? Pelo exterior, porque daí você não precisa ficar pagando duplamente a taxa. Se você investe em ouro pelo Brasil, os ETFs de ouro do Brasil acabam investindo no exterior. Então você vai pagar a taxa das administradoras do Brasil e ao mesmo tempo a taxa das administradoras dos Estados Unidos. Você vai pagar duplamente a taxa. Não faz tanto sentido. Por isso mesmo que é melhor você comprar diretamente no exterior. Vai fazer mais trabalho, vou ter que criar conta, vou ter que abrir uma outra conta em uma outra corretora, pode ser que esteja tudo em inglês. Primeiro, não tem tudo em inglês hoje em dia. Tem várias corretoras aí que você consegue acessar o mercado americano sem estar tudo em inglês, em português mesmo. Como, por exemplo, o Banco Inter, Avenue Securities, acredito que até Interactive Brokers, se você utiliza um bom navegador aí, um Google Chrome da vida ou Opera, ele pode traduzir para você e você entende tudo, né? Porque basicamente vai estar em português, vai traduzir o inglês para português e você vai conseguir usar normalmente. Essas são tipos de corretoras do exterior que você consegue acessar o ouro diretamente em português. Percebe que não tem tanta dificuldade assim? Essas desculpas que antes existiam, na verdade, é porque era muito mais difícil antigamente acessar o mercado internacional. E hoje se tornou muito mais acessível, muito mais democrático. Graças a pessoas verem esse tipo de problema, verem que as pessoas estavam expandindo para mercados internacionais e começaram a fornecer serviços mais baratos e mais práticos exatamente para as pessoas que estão precisando, que somos nós, né? Eu comecei a investir há mais de 8, 9 anos aí, e vocês, se estão começando agora, já é um baita macete vocês terem noção desse tipo de instituição, como Inter, Avenue Securities, Interactive Brokers, Robinhood, seja qual for você achar melhor, o design, a parte do suporte. Eu, particularmente, utilizo muito da Avenue Securities. Por quê? Porque o suporte dela é muito bom, a parte da corretora é bem visível, ela consegue se conectar com o acompanhamento de investimentos, aplicativos aqui, como por exemplo o Trademap, a parte do MyProfit que eu uso. Então a gente consegue acompanhar nossos investimentos de forma mais fácil. O que seriam esses aplicativos, Guilherme? Calma, não vai deixar a coisa complexa aqui. Esses aplicativos, basicamente, eles centralizam todas as informações nele. Então, se você tem conta em várias corretoras no exterior, criptomoedas, no Brasil, compra ali, compra aqui, para você ter noção de tudo, você não precisa ficar entrando em uma para ver quanto que se valorizou em uma, depois calcula na calculadora quanto se valorizou em outra, e assim você consegue ter noção do todo. Não precisa disso. Tem aplicativos que já centralizam tudo para você. Todas as negociações que você faz na corretora do Brasil, do exterior ou em criptomoedas, ele já centraliza e vê só em um aplicativo, entendeu? Você consegue ver sua performance de forma resumida. É muito fácil. Tem o Trademap, tem o MyProfit, tem o Gorilla, tem muitos outros aí que você consegue encontrar na internet. Esses são os mais conhecidos e eu utilizo o MyProfit e utilizo a Avenue Securities, como já falei. Então, a nossa carteira estaria como? Estaria com renda fixa em títulos públicos com IPCA+, também estaríamos com ouro, investindo diretamente no exterior, talvez através da Avenue Securities. Mas, Guilherme, como que eu invisto em ouro sem saber qual tipo de ETF que tem lá? Tem vários, tem o GDX, tem o IAU, tem diversos ETFs, não vou passar especificamente cada um, porque senão vai tomar muito tempo e não é o foco aqui. Aqui é como a gente criar uma carteira para iniciante, como que eu criaria e começaria. Então, basicamente, seria esse o início, né? Investindo em
ouro pelo IAU, é um exemplo, eu investiria. E em renda fixa com títulos públicos IPCA+. Agora, passando para fundos imobiliários no Brasil, que seria uma renda variável não tão volátil assim, muito menos do que empresas, eu pegaria aqueles fundos imobiliários, os maiores, os mais conhecidos, gestoras boas, como por exemplo a gestora Vinci, é uma baita gestora aí, então tem vários tipos de fundos imobiliários dela, pegaria provavelmente os maiores, né, aqueles com patrimônio líquido maior, porque tem mais segurança. Um fundo imobiliário com um patrimônio líquido de milhões é diferente do nível de risco de um fundo imobiliário com patrimônio líquido de bilhões. Então, bilhões são diversos imóveis, imóveis enormes, e tem diversos inquilinos, a diversificação de inquilinos e a diversificação de localidade é muito importante para os fundos imobiliários. Como que eu descobri isso, Guilherme? Basicamente, você entra no site do fundo imobiliário, coloca relação de investidor, ou RI do investidor, e coloca o nome do fundo imobiliário. Você já vai conseguir todas essas informações. Vai conseguir informação sobre como que está a alocação dele, quais são os inquilinos, nível de vacância, inadimplência. O que é vacância, o que é inadimplência? Inadimplência, basicamente, é o quanto eles estão não pagando, né? Exemplo, os inquilinos não estão pagando em dia, né, as contas, os aluguéis, seja aluguel de comércio, aluguel de pessoas mesmo, residencial, as pessoas não estão pagando e estão atrasando as contas, isso é importante, pegar aquele que tem inadimplência baixa. E vacância também é aquele aspecto de quantos imóveis estão realmente alocados. Porque, um exemplo, tem um shopping. O shopping tem vários locais lá para alugar para o comércio, porém não são todos que estão sendo alugados. Ou seja, tá aquele espaço vago lá e ele não está ganhando com aquele espaço. Então não adianta nada ele ter um baita prédio se ninguém está alocando. Ou seja, uma vacância alta, né? Quando o prédio está muito vazio. Por isso mesmo que a gente busca vacância baixa. Vamos supor assim, que eu tenho 10 imóveis e apenas um deles está alugado, os outros 9 está sem inquilino. O que acontece? Eu tenho 90% de vacância, entendeu? Por outro lado, pensando no inverso, imaginando que eu tenho 10 imóveis e 9 deles estão alugados, isso faz com que eu tenha 10% de vacância. Entenderam? Pelo exemplo, eu tentei passar com palavras simples aqui para vocês, porque fundos imobiliários acabam tendo muito mais imóveis, tem diversos inquilinos, por isso mesmo que tem essa porcentagem já na relação de investidor, já no relatório do investidor, que ali você consegue todas as informações de forma resumida, com gráficos. Eles cada vez mais estão deixando de forma mais didática, mais breve possível, são 5, 10 páginas, coisa assim, você consegue ler em 10, 20 minutos, não vai ocupar muito seu tempo. Então escolhe aí uns fundos imobiliários que você acredita que são promissores. Como que eu escolho ele, Guilherme? Então, exatamente isso, você precisa de uma maior educação financeira para poder escolher os melhores. Eu vou passar aqui os maiores, não os melhores, os maiores do Brasil, ou seja, acabam tendo um menor risco, né, perante outros. Mas tem que se olhar de forma clínica cada um deles. Por quê? Porque, vou investir só porque ele é grande? Não, às vezes ele é grande, mas ele está em decadência, não está se renovando, não está se adaptando. Enfim, tome muito cuidado. Eu vou passar os maiores e alguns do que eu investiria. Não estou recomendando nada, mas eu investiria em algum desses daí. E eu vou passar para vocês aqui. O primeiro que eu posso passar para vocês é o KNIP11. Ele tem um patrimônio líquido de uns 7,68 bilhões. O dividend yield dele atual foi em torno de 10,09%. E o P sobre VP, que basicamente é uma análise para ver se ele está barato ou caro, né? Se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que está mais barato, está descontado, e acima de 1 quer dizer que está mais caro. E esse P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em torno de 1 na data atual que eu estou vendo. Então, esse KNIP11 seria um que eu investiria. Outro seria o KNCR11, que também tem 7 bilhões, mais de 7 bilhões de patrimônio líquido, dividend yield um pouco maior, de 11,76%, e um P sobre VP de 1,04%. Ou seja, é um P sobre VP que está um pouco mais caro, porém eu acredito que, mesmo que seja 4% mais caro do que o seu valor patrimonial, para mim está ok pagar esse valor um pouco mais caro para um fundo imobiliário, pro lado conservador, imaginando uma carteira conservadora, né? No meu caso eu sou mais arrojado, mas se eu fosse montar uma carteira para iniciante, eu colocaria um ativo como esse. A liquidez diária dele fica na faixa de milhões, assim como o KNP11, inclusive ele é um pouco mais líquido do que o primeiro lugar que a gente citou, e o terceiro que eu falo para vocês é o XPML11, que esse é mais voltado para shopping. Você pode ver o ML, ele se refere a mall, embora a gestora seja diferente dos outros que eu falei, né? Os primeiros foram da Quineia, agora a gestora é a XP, e ele tem um patrimônio líquido de 6,13 bilhões de reais, um dividend yield pago de 9,64%. O que significa esse dividend yield, Guilherme? Basicamente é a quantidade de dividendos que foi recebido nos últimos 12 meses para aqueles que investiram nesse ativo. Então vamos supor uma pessoa que investiu 12 meses atrás no XPML11, quer dizer
dizer que ela recebeu, se ela investiu R$ 100, ela recebeu em torno de R$ 9,69 no inteirinho desses 12 meses aí. Basicamente é isso daí que é o dividend yield atual. Quer dizer que ela recebeu todo mês uma porcentagem, por exemplo, sei lá, R$ 1 ou menos que isso, para dar no total 9, alguma coisa? Não quer dizer que é todo mês que ela recebeu, quer dizer que nos últimos 12 meses. Então pode ser que ela tenha recebido tudo no final, pode ser que ela tenha recebido todo mês, pode ser que ela tenha recebido a cada trimestre, depende muito. No Brasil é bem comum pagar mensalmente. Lá nos Estados Unidos é mais trimestral e semestral, porque lá também tem os fundos imobiliários deles, né? Embora seja mais parecido com empresa do que fundo imobiliário aqui no Brasil. Porém, essa exposição de imóveis por lá existe. Sim, se chamam rates, a gente já vai entrar nisso, porém é um lado mais moderado do que conservador. E o último que eu posso compartilhar com vocês aqui é o quarto lugar, que seria o HGLG11, ele é mais de logística, o LG, aí a gente vê que é logística, o HG já é de uma outro tipo de gestora, porém a gente passou 3 gestoras aqui, né, a Kinea, a XP, a HG, outro tipo de gestora, é bom diversificar também, não apenas em fundos imobiliários diferentes, mas sim de gestoras também diferentes, de aplicabilidades diferentes. O ML seria de shopping, que eu colocaria na carteira, o LG de logística e o CR também teria uma outra pegada, voltada um pouco para crédito, tal. Aí a gente vendo aqui o patrimônio líquido do HGLG11 seria em torno de 5,34 bilhões, enquanto que o seu dividend yield daria 8,13% e o P sobre VP 1,03%, ou seja, um pouco mais elevado, que a gente vê 3% acima do que o seu valor patrimonial, o preço dele. Quer dizer que isso aí é ruim? Aí você coloca na balança. Será que compensa pagar mais barato para outros aí abaixo do P sobre VP, abaixo de 1, que estão descontados, porém não são tão bons? Aí não sei, isso vai da pessoa, mas em uma carteira de iniciante conservadora, eu preferencialmente escolheria esse tipo de ativo, diversificaria em gestora, que a gente consegue ver pelo próprio código ticker do ativo, né, igual eu falei para vocês, também diversificaria em aplicabilidades e também em outros aspectos, como por exemplo, um P sobre VP maior, ou mesmo um dividend yield maior, ou aquele que tem um patrimônio líquido maior. Eu veria esses parâmetros aí que são os mais importantes, embora não tenham outros, como a questão da vacância, inadimplência e também a quantidade de diversificação de inquilinos, isso também é muito importante. O que adianta o fundo imobiliário ser enorme, sendo que ele só tem 2 inquilinos, 2 empresas que estão prestando serviço para ele, que basicamente ele está alugando os imóveis. Se essas 2 empresas acabam falindo, ele perde todo o negócio dele. Como que ele vai conseguir locatários em tão pouco tempo? Pode ser que dê um baita problema o fundo imobiliário ter poucos inquilinos. Por isso que a gente foge do mono, que se diz aquele mono inquilino ou mono imóvel, que só tem um imóvel, só tem uma localidade. Não, a gente quer aquele que é multi-inquilinos e também multi-localidades. São lugares diferentes, perto de metrópole acaba se favorecendo mais, porque acaba tendo maior demanda, tanto para comércio quanto para residência. Esse tipo de observação é importante a gente ver em fundo imobiliário. Enfim, para completar nossa carteira, como eu montaria uma carteira para iniciante, esse aspecto da diversificação é muito importante. A gente já colocou um pouquinho de renda fixa do título público IPCA+, colocamos um pouco de ouro através do ETF IAU, investindo diretamente no exterior, e através também de fundos imobiliários, com esses 4 citados aqui: o KNIP11, o KNCR11, XPML11 e HGLG11. Com esses 4, eu já conseguiria estar me expondo de forma conservadora no mercado de fundos imobiliários um pouquinho. Claro que eu não ficaria apenas com esses, eu poderia ir expandindo minha carteira no decorrer, mas no começo a gente conseguiria dar o primeiro passo para a carteira dessa forma. E o resto da carteira, Guilherme, o que você faria? Eu colocaria um pouco em ativos do exterior mais conservadores. O que seriam eles? Renda fixa do exterior? Até poderia investir na renda fixa de lá, porém a rentabilidade é muito pequena. E às vezes a questão do risco e retorno, né? Se a gente pensa na Bolsa Americana, que é a que mais se valorizou aí, se a gente observa historicamente, os Estados Unidos, por ser potência, né, acabou perseverando muito mais que outros países, a Bolsa Americana cresceu muito. Então a questão de risco e retorno compensa, na minha visão, né, a Bolsa Americana, investir diretamente nela, do que investir na renda fixa. E como que a gente investiria na Bolsa Americana? Através de ETFs também, que você pega uma cesta de ativos, você não precisa investir em ativo por ativo, entende? Vou investir nas maiores empresas dos Estados Unidos, comprar uma por uma. Não, você não precisa. Você pode pegar um ETF que replica isso. Basicamente, a função do ETF é essa. Então, eu investiria no VOO, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com um único ativo, você está se expondo nas 500 maiores. De lá, e que são listadas lá, às vezes as aplicabilidades delas não são necessariamente nos Estados Unidos, pode ser fora também, e a gente consegue ganhar com isso.
Então o dinheiro está fluindo mais para os Estados Unidos por ele ser potência, automaticamente nós como investidores também receberemos esse dinheiro, porque vai fluir para nós através de valorização das nossas cotas ou mesmo dos dividendos. Isso daí é interessante, porque na verdade o dinheiro não se perde, basicamente ele passa de mãos. E se você estiver investido no lugar que está fluindo o dinheiro, você ganha muito mais. Por isso mesmo que os investidores eles sempre tentam buscar aquele lugar que está fluindo o dinheiro. E você precisa ficar vendo isso todo dia? Não, não precisa. Basta você ficar em um bom negócio, como um exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola não é um bom negócio? Ela está dentro desse VOO aí que eu falei para vocês. Ela está dentro das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A Coca-Cola existe há mais de 100 anos. Então, daqui 1 ano, 2 anos, ela vai continuar perdurando? Você vai continuar comprando Coca? Seus amigos, sua família, sei lá, vai continuar consumindo? Provavelmente. Por isso mesmo que acaba sendo um negócio muito vencedor e o dinheiro vai fluir para ele mesmo em cenários de crise ou em cenários de bonança. Enfim, entenda que através desse ETF a gente conseguiria ganhar com as maiores empresas dos Estados Unidos. Aí também colocaria um pouco de VNQ, que seria os imóveis voltados mais para os Estados Unidos, e VNQI, aqueles imóveis voltados mais pro exterior, porque o próprio nome diz, né, VNQI, o I dele é para internacional, entendeu? E a gente conseguiria receber aluguéis de países como Japão, aluguéis de países da Europa, França, Reino Unido. Imagina que interessante a gente conseguir ganhar dinheiro do aluguel em euro, em libra, em iene, moedas muito fortes aí que a gente vê, é claro que não é mais forte que o dólar, porém são países com economias muito maiores que a do Brasil. Então é interessante a gente colocar um pouco nisso na carteira. Essa carteira de iniciante se expandiria um pouco para esse lado e aportando um pouquinho mais de risco, eu colocaria a QQQ, que são as maiores empresas de tecnologia, as 100 maiores, em torno disso, de tecnologia listadas lá nos Estados Unidos. Por que isso, Guilherme? Porque esse QQQ, basicamente, ele se valorizou mais do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, se a gente compara o VO com o QQQ, a gente observa bem esse retrato. E a gente poder investir um pouquinho mais de risco, não totalmente, né? Porque a carteira é para ser conservadora, então colocaria, sei lá, uns 5% da carteira nisso. Esse 5% pode conseguir um retorno maior do que aqueles outros 95% que a gente colocou. Por isso mesmo que é interessante a gente, mesmo sendo conservador, colocar um pouquinho em risco para a gente maximizar nosso retorno e poder investir mais na parte conservadora com esse retorno a mais. Ah, vai investir todo ano, Guilherme? Pode ser. Você vê a forma de reajuste que você quiser. Por exemplo, eu tive uma rentabilidade muito grande no final do ano através desses ETFs. Vou vender para depois comprar na parte conservadora? Não necessariamente, você não precisa fazer isso. Você pode investir na sua parte conservadora a mais e deixar a parte que está rendendo, tendo um rendimento maior, a parte de risco, e não aportar muito nela, entendeu? Então esse 5%, 10% que seja no máximo aí, que eu colocaria em risco numa carteira conservadora, seria mais voltado para maximizar o retorno da carteira e esse dinheiro a gente poder utilizar para passar para as partes conservadoras, se a gente quisesse, ou mesmo nem precisava vender isso, simplesmente está valorizando muito essa parte que está em risco, a gente aporta mais na parte conservadora e não aporta mais na parte de risco. Por quê? Porque o risco já está começando a se autoalimentar, ele mesmo está crescendo por si só, então ele vai acabar representando mais de 10% uma hora. Por isso mesmo que, se você quiser sempre balancear a sua carteira a ponto de manter os 10% em risco dela e o resto em parte conservadora, você precisa ir colocando mais dinheiro na parte conservadora para poder ter esse equilíbrio. Vamos colocar em números? Imaginando R$ 100, pegando pouco dinheiro para ficar mais fácil. De R$ 100, 10% seria R$ 10. Então R$ 10 estaria em risco, enquanto que os outros R$ 90 estaria na parte conservadora. Se aumenta os R$ 10 para R$ 50, você percebe que ele está representando grande porcentagem agora, ele não está representando mais 10%, ele está representando mais de 40% aí. Por isso mesmo que, se a gente quer regular isso daí, o que a gente faz? Se transformou em R$ 50 a parte de risco, a gente aporta mais na parte que está conservadora. Então, aqueles R$ 90 que agora não representam mais 90% da nossa carteira, a gente coloca mais dinheiro nisso. A gente coloca, sei lá, mais R$ 200, aí vai ficar R$ 290 voltado para a parte conservadora e 50 para risco. A gente diminuiu a exposição de risco sem precisar vender aquilo que a gente tinha aportado e teve maior rentabilidade. Esse é um tipo de estratégia de realocação da carteira que eu utilizaria preferencialmente, porque vender os ativos, vender aquele ativo que está valorizando bastante, às vezes não é uma boa ideia, porque ele pode se valorizar cada vez mais. E você acaba perdendo esse ganho exponencial que você teria, né? Você não pode ficar regando as ervas daninhas, que basicamente elas vão ficar se multiplicando e não crescem. Seria você
você pegar o lucro daquelas empresas que se valorizaram e ficar colocando naquelas que se desvalorizaram, imaginando que essas que desvalorizaram vão subir, vão subir, vão subir. Você está pegando aquilo que está dando bom dos bons negócios para aqueles que são maus negócios. Ah, Guilherme, todos os ativos que caem são maus negócios? Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que tomar cuidado, mas às vezes, por ele estar caindo, pode ser um indício que ele está se tornando um mau negócio ou mesmo está fazendo algum erro ali. Se ele não melhorar esse erro, pode ser um momento de saída ou pode ser um momento de não aportar mais naquele ativo. Entende? São estratégias que você pode utilizar. Aqui eu estou passando da forma mais resumida possível, tá, pessoal? Se vocês não estão conseguindo acompanhar direito, desculpa, coloca nos comentários que eu tiro suas dúvidas totalmente. Eu estou tentando passar em menos aí de 20 minutos, já passou uns 15 aí, vocês estão vendo. Muito obrigado pela atenção, mas a carteira está sendo montada aqui com vocês. Beleza, revisando, renda fixa, a gente colocaria IPCA+, parte de conservadora de ouro, investindo no IAU, depois entraríamos com fundos imobiliários, igual eu citei para vocês, uns 4, 5 aí. Aí colocaríamos também investido na Bolsa Americana, em VOO, que seria as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com uma taxa de administração baixa, porque a gente pode investir através do Brasil também pelo VVB11. A diferença é que tem toda aquela questão do câmbio, porque a gente está investindo em real, daí não é 100% o dólar, a jurisdição também é diferente, tem aquela questão da taxa de administração maior, a gente perde muita rentabilidade por conta disso. É melhor investir diretamente. E hoje em dia tem plataformas em português, como eu já falei anteriormente para vocês, que você consegue investir diretamente no exterior. Beleza, VNQ e VNQI, para a gente se expor tanto nos imóveis da América do Norte, que é uma potência aí de imóveis, né? A gente vê diversos tipos de negócio, desde negócio de você conseguir ganhar dinheiro com presídio, até negócio de recreação para idoso, asilo, essas coisas assim. Olha que legal, você ganha dinheiro com tudo isso. Aqui no Brasil não é tão comum essa variabilidade de aplicações para imóveis. Aí o VNQI, que a gente ganharia com imóveis do exterior, da Europa, do Japão, de diversos outros países aí. E para finalizar essa parte da carteira do exterior, a gente colocaria a QQQ, que é uma partinha mais de risco para a tecnologia e que teve uma rentabilidade muito grande. Ah, Guilherme, dá para colocar uma coisinha a mais aí de risco e tal? Ah, eu até colocaria um BRK, se pudesse. BRK, que é a carteira do maior investidor do mundo, né? O Warren Buffett. E ela performou melhor do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então eu poderia colocar um pouquinho mais de risco. Nossa, mas é maior risco, Guilherme, sendo que ela performou melhor do que as 500 maiores empresas dos Estados Unidos? Eu falo que é maior risco, mesmo sendo a carteira do maior investidor do mundo, né? Eu falo risco no sentido de ter menor diversificação, porque as 500 maiores empresas dos Estados Unidos têm uma maior diversificação e exposição, enquanto que a do Warren Buffett não é tanta assim diversificação, pode ter um risco maior se uma ou outra falir, porque ele tem uma exposição grande em empresas financeiras, também na Apple, né, recentemente ele tirou para fazer caixa, mesmo assim, tomar cuidado. Então seria isso, essas do exterior aí, VO, VNQ, VNQI, QQQ e também BRK, que é Berkshire. Aí, voltado para finalizar a carteira, colocaríamos criptomoedas. Quais criptomoedas poderíamos colocar? Eu colocaria preferencialmente Bitcoin e Ethereum. Por quê? Porque Bitcoin é o ouro digital e a Ethereum tem vários aplicativos sendo desenvolvidos dentro dela, é meio que a prata no mundo digital. Então, para a gente poder se expor tanto no ouro quanto na prata nesse mundo mais de risco, que colocaríamos 5% da carteira nisso, quanto que seria 5%? Para R$100, R$5. Então, se eu estou investindo e montando uma carteira com R$100, eu vou colocar R$5 em criptomoedas. E esses R$5 eu posso colocar majoritariamente em Bitcoin e uma parte em Ethereum. Então, dos R$5 eu colocaria 4 em Bitcoin e R$1 em Ethereum. Na mesma proporção, se a gente imagina R$1.000 com uma carteira de investimentos, eu colocaria R$40 em Bitcoin e R$10 em Ethereum, que também daria 5%, R$50, entendeu? A soma deles. Isso aí que seria a minha exposição voltadas para criptomoedas, enquanto que o resto da carteira seria naquilo que eu já citei para vocês. Perceba que em um vídeo de menos de 20 minutos, não sei aí se deu menos ou se deu mais, mas imagino que foi menos, espero que tenha sido, né, porque assim facilitou para vocês assistirem. Em menos de 20 minutos a gente conseguiu criar uma carteira para iniciante, uma carteira que eu investiria, né? Não estou dizendo para vocês, recomendando nada, só estou tentando passar a visão estratégica por trás, a fim de vocês conseguirem montar a de vocês e também observarem os aspectos que eu analisei, o que eu quis observar, a importância de diversificação, o fator também de risco e retorno, né? Buscando maximizar o retorno e minimizando o risco através de investimentos no exterior diretamente, através de investimentos no Brasil. Ah, Guilherme, você não colocou nenhuma empresa no Brasil. Beleza, até poderia colocar um pouquinho de empresa no Brasil, talvez me expor através de ETFs, ou não tanto, né? Porque no Brasil eu acho que não compensa tanto ETFs por conta da teoria dos mercados eficientes do Eugênio Fama, um laureado prêmio Nobel aí que ele ganhou
vídeo falando sobre isso exatamente, dos mercados eficientes e ineficientes. O que seria isso? O mercado eficiente é aquele mercado que basicamente é difícil você conseguir achar um preço menor do que é o preço justo, porque milhões, bilhões de pessoas estão observando. Um exemplo, o mercado dos Estados Unidos. Muita gente está negociando e vendo. Então, se sai uma informação ou outra, é difícil você ter uma informação a mais do que uma outra pessoa ou alguém do outro lado do mundo que está vivendo disso. Se tem muitos olhos para aquele local, provavelmente o preço já está próximo do justo. Então, se está muito desvalorizado, provavelmente as pessoas estão tendo mais informação que você sobre determinado aspecto. Ou está tendo um risco macroeconômico e por isso as pessoas estão mais receosas. Entende? O mercado eficiente é mais difícil você conseguir achar boas oportunidades para alavancar seu patrimônio e conseguir multiplicar várias vezes. Já um mercado ineficiente, que tem poucas pessoas observando, como são o caso dos países emergentes, né, o Brasil seria um deles, é menos quantidade de pessoas investindo. Se a gente olha a nossa bolsa brasileira, só pela população brasileira, não dá nem 5% da população investindo, enquanto nos Estados Unidos a gente passa de 50%, chega próximo de 60%. Reino Unido, esses patamares aí também, Austrália, Japão, também acima de 30%, 40%. Olha a quantidade de pessoas que estão observando e vendo o mercado financeiro. É difícil você achar descontos ou grandes oportunidades que vão multiplicar muitas vezes seu patrimônio, né? Embora sim existam. Agora, no Brasil, é mais fácil da gente conseguir observar e os ETFs, eles não têm tanta performance assim comparado com boas empresas brasileiras, como por exemplo Itaú, VEG, Ambev, Vale, Petrobras. Eu não gosto de Petrobras por ser mais a parte pública, porém ela teve um retorno bem expressivo, se a gente olha tanto em questão de dividendos quanto em valorização da própria empresa. Por isso, analise bem esses aspectos dos mercados eficientes e ineficientes. No Brasil, eu particularmente colocaria mais em empresas a dedo do que em ETFs, porque eu aproveitaria dessa teoria dos mercados ineficientes, que tem poucas pessoas observando e bons negócios a gente consegue encontrar a dedo no Brasil. No exterior, voltaria mais para ETFs por conta dessa teoria dos mercados eficientes, já dizendo que muita gente está olhando, é difícil a gente achar um negócio ou outro que vai disruptar o mercado e vai vencer as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Pode ser que sim, eu colocaria uma parte mais a dedo, escolhendo empresas nos Estados Unidos. Porém, eu estaria indo para a carteira mais para moderado do que para conservador. Por isso mesmo que na parte conservadora a gente colocou exposição em ETFs no mercado dos Estados Unidos. E no Brasil a gente escolheu a dedo uns fundos imobiliários, poderíamos escolher a dedo umas empresas, essas mesmas que eu citei aqui, colocaria na carteira, e aí eu ia me expondo aos pouquinhos, comprando um pouco num mês, comprando um pouco no outro. Eu ficaria olhando todo dia o gráfico delas, ou comprando todo dia, Guilherme? Claro que não, eu escolheria um dia do mês para comprar. Por exemplo, dia 15 do mês de fevereiro, dia 15 do mês de março, todo dia 15 eu vou lá e compro uns ativos. Quanto tempo leva isso? Pouco tempo, em 20 minutos você compra todos esses ativos. O mais difícil é você conseguir encontrar qual ativo você vai colocar e o porquê você vai investir nele. Porque investir em si é simplesmente 5, 6 cliques ali que você já consegue comprar. Digita o ticker, coloca o valor, deposita na corretora e compra. Simples assim. Agora, o porquê você vai investir nele, que leva mais tempo, toda essa parte estratégica, essa discussão que a gente está tendo por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram do conteúdo, continue acompanhando por aqui, que todo dia tem conteúdo novo para vocês. E se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Deixa o like na confiança aí se vocês gostaram, porque deu trabalho pra caramba para poder criar esse vídeo, buscar esses dados, trazer todo esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado e bora lá para a próxima.